Meu pai e meus tios sempre contam uma história que viveram quando eram meninos. Naquela época, no início dos anos 60, meu pai tinha 12 anos, e foi ele quem presenciou o acontecimento principal. Nossa cidade, no sul do estado de São Paulo, é um lugar onde o inverno é rigoroso, e mesmo em outras épocas, o frio pode ser intenso. A história se passou em uma dessas noites geladas, com um pouco de neblina. Eles estavam voltando da igreja com minha avó. Naquela época, as pessoas eram muito religiosas e respeitavam certas crenças sobre coisas cuja existência não era comprovada. As ruas da cidade ainda eram de terra, especialmente na região onde eles moravam, que era afastada do centro. Havia poucas casas, uma escola e alguns comércios espalhados, mas a maioria dos terrenos era baldio e servia como pasto para animais. A iluminação pública era escassa, com pouquíssimos postes bem distantes uns dos outros e luzes fracas, que mal rompiam a escuridão. Por isso as pessoas evitavam andar sozinhas à noite, tanto por perigos reais quanto pelas crenças populares. Nessa noite fria, meu pai e um dos meus tios que viviam se desentendendo começaram a brigar feio. A discussão escalou para tapas e eles rolaram na terra. Minha avó, furiosa com a situação, deu um safanão nos dois. Meu pai, por ser mais velho e talvez mais culpado aos olhos dela, levou a pior, recebendo algumas chineladas e a promessa de castigo ao chegar em casa, que poderia ser ajoelhar no milho ou apanhar com um rabo de tatu, um cinto ou pedaço de couro. No calor do momento, e revoltado com a punição iminente, meu pai saiu correndo na frente, dizendo que iria sozinho. Minha avó gritou para ele voltar, alertando sobre o perigo de andar na escuridão. Mas, teimoso como todo garoto daquela idade, ele seguiu correndo, sem dar ouvidos. Cerca de 5 minutos depois, correndo pela rua que tinha apenas 2 casas e a escola, silenciosa e deserta à noite, ele começou a sentir a neblina aumentar, e junto com ela, o medo. A raiva da briga dava lugar à razão, e as histórias de assombração que ouvia começaram a ecoar em sua mente. O pânico aumentava conforme o frio e a neblina se intensificavam, ofuscando ainda mais as poucas luzes dos postes. Ao se aproximar da esquina, um local com apenas terrenos baldios e um poste de luz fraca, um vento gelado soprou e ele viu algo perto do poste. Andou mais um pouco e parou, fixando o olhar. Conseguiu distinguir a forma de um homem vestido com um terno branco, de costas para ele. Deu mais alguns passos até ficar a uns 20 metros da figura e percebeu algo aterrorizante. A coisa estava maior, estava crescendo. Aquele homem se tornava algo fantasmagórico, muito branco em meio à neblina, e não parava de aumentar de tamanho. Meu pai, incrédulo e paralisado de tanto pavor, não conseguia correr. Ficou parado, apenas observando, enquanto a figura crescia até ficar maior que o poste. Foi então que a coisa se virou. E quando se virou completamente, meu pai viu que o rosto e as mãos eram apenas ossos. Era um esqueleto de terno, aquilo. Foi demais para meu pai. Ele só conseguiu pensar em uma coisa: correr. Voltou pela rua o mais rápido que pôde e conseguiu chegar em casa. Sua família já estava lá, preocupada, dizendo que ele demorou muito e já deveria ter chegado há tempos. Ele contou toda a história, tremendo de medo. Minha avó, muito religiosa e sábia, ouviu atentamente e disse que aquilo era uma entidade que aparecia de vez em quando para pessoas aleatórias. Ela sugeriu que a entidade pode ter escolhido meu pai por causa da raiva da briga e pela desobediência de andar sozinho. Depois daquele dia, não houve mais aparições dessa coisa por ali. E o mais importante, tanto meu pai quanto meus tios nunca mais brigaram no retorno da igreja. Se gostou dessa história e quer ouvir mais relatos da minha família, inscreva-se no canal e clique no like. Até a próxima!